Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 6 do módulo 2, Estatística. Isso é só uma introdução ao capítulo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando o que é estatística. A estatística, ela é uma parte da matemática aplicada, que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados, Então, a estatística, ela está presente no nosso dia a dia, na pesquisa, na organização de dados, na coleta de dados, em gráficos, em tabelas. Então, ela faz parte do nosso dia a dia, então ela é um ramo da matemática, ela é uma parte da matemática que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados, É uma metodologia ou um conjunto de tendências que utiliza, A estatística utiliza a coleta de dados, a classificação de dados, a apresentação ou a representação dos dados, seja eles em tabelas ou gráficos, a análise e a interpretação. Então, a estatística trabalha basicamente com essas informações, com esses tipos de metodologias. A coleta de dados. Primeiro há uma coleta de dados, uma pesquisa, Depois há uma classificação desses dados, dessa pesquisa. Depois vai haver uma apresentação, uma representação desses dados em um gráfico ou em uma tabela. E uma possível análise depois, em seguida, e interpretação. Basicamente, a coleta de dados, ela constitui variáveis, Então, a coleta de dados, ela é constituída por variáveis. As variáveis, que são essas variáveis? São os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, Aqui, nesse caso, um exemplo aqui de variável. Nós temos aqui essa tabela, e nessa tabela, foi realizada uma pesquisa. Qual era a pesquisa? Sabores de sorvete. Os sabores de sorvete preferido por um grupo de pessoas. E nós temos os tipos de sabores: milho, frutas, creme, chocolate, e temos a quantidade de pessoas no segundo lado na segunda coluna da tabela, Então, quem vai ser a variável no caso dessa tabela? Nossas variáveis, no caso dessa tabela, vão ser os sabores de sorvete. Quem são os sabores de sorvete? O milho, as frutas, o creme e o chocolate. Então, a nossa variável é milho, frutas, creme ou chocolate. Ok? Então, são essas as nossas variáveis que a gente utilizou para estar fazendo a coleta de dados para a nossa pesquisa. No outro lado da tabela, eu vou ter os valores correspondentes, a essa variável, As variáveis, elas podem ser qualitativas, e se elas forem qualitativas, elas se dividem em duas: a qualitativa ordinal e a qualitativa nominal. Mas o que é uma variável qualitativa, Nas variáveis qualitativas, elas não apresentam valores, como vocês viram o exemplo da tabela, As nossas variáveis eram os sabores de sorvete, o milho, as frutas, o creme e o chocolate. Então, nas variáveis qualitativas, elas não trabalham com valores, Não apresentam valores. Elas estão relacionadas a uma quantidade ou a uma característica, a uma qualidade ou a uma característica. Então, vamos ver a variável qualitativa ordinal.
A variável qualitativa ordinal, né, é quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Quando há uma ordem, né, na nossa variável qualitativa ordinal. Ou seja, é aquela que separa os indivíduos em classe com uma determinada ordem. Aí nós temos aí o exemplo do nível de escolaridade, né? O nível de escolaridade de uma pessoa, ele é em uma ordem. Você entra na escola, o que você vai realizar? Primeiro você vai estar no infantil, depois você vai para o Fundamental 1, depois você vai para o Fundamental 2, depois você vai para o ensino médio, depois ensino superior. Então, você pode ordenar, uma ordem do nível de escolaridade. Outro exemplo é o estágio de uma doença. Você também pode estar, né, classificando a ordem do estágio de uma doença. A classe social, você também pode estar classificando, né, a ordem da classe social de um grupo de pessoas, né? Então, é por ordem. Vamos agora para a variável qualitativa nominal. Lembrando que a variável qualitativa, ela não trabalha associada a valores, ela trabalha com características ou qualidades, né? Na qualitativa ordinal, né, a gente trabalha com ordem, aquela que os indivíduos, eles são determinados com uma certa ordem, né, em classe com uma determinada ordem. Na qualitativa nominal, né, vamos ver o que vai ser a qualitativa nominal. Na qualitativa nominal, na variável qualitativa nominal, é quando não há, né, diferente da ordinal, é quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências, né? Ou seja, ela separa os indivíduos em classe, porém porém não é possível estabelecer uma ordem. Por exemplo, né, o sexo, ele pode ser masculino e feminino, você não pode estabelecer uma ordem. Um esporte praticado tem vários tipos, pode ser futebol, basquete, ciclismo, corrida, entre outros. Outro exemplo pode ser a profissão, né? Você é médico, você é engenheiro, você é advogado, você é professor, você é gari. Então, existem vários tipos de profissão. Você não pode classificar por ordem as profissões, né? A religião também é uma qualidade, é uma variável qualitativa nominal. Você também não pode classificar católico, evangélico, testemunho de Jeová, né? E entre outros tipos de religião que são existentes. Você não pode classificar por ordem, né? Dar uma ordem classificatória para essas religiões. As variáveis, agora a gente vai para as variáveis quantitativas, né? A gente viu as variáveis qualitativas e elas se dividem em duas, qualitativa ordinal, lembrando que a qualitativa ordinal é quando há uma ordenação das possíveis ocorrências, né? Então, eu trabalho com uma ordem, como o nível de escolaridade, que eu consigo classificar ele em ordem, do infantil ao ensino superior e etc, né? Depois que termina o ensino superior, vem as especializações, a graduação, né? O mestrado, doutorado e assim, né? E na qualitativa nominal, que é quando não é possível, né, estabelecer uma ordem, né? Como o sexo, o tipo de esporte preferido, a religião, a profissão. Agora a gente vai para a variável quantitativa, né? As variáveis quantitativas. Elas podem ser qualitativas, que é a que a gente já viu, e elas podem ser quantitativas. Quando é que elas são quantitativas, né? Quando elas são resultantes de uma contagem ou que se pode medir.
Na qualitativa, a gente não estava trabalhando com valores, a gente estava trabalhando com características ou qualidade. Na quantitativa, a gente já pode estar trabalhando com valores, né? Associado a valores resultantes de uma contagem daquilo que se pode medir, que se pode pesar, né? Então, vamos lá. Primeiro é a variável quantitativa discreta. O que é a variável quantitativa discreta, né? É quando as possíveis ocorrências são números inteiros que resultam em geral de uma contagem. Por exemplo, a quantidade de televisores em uma casa, a quantidade de computadores, a quantidade de celulares, a quantidade de habitantes de uma cidade, a quantidade de filhos de uma pessoa, a quantidade de funcionários de uma empresa, né? Então, a quantidade de funcionários da Escola Vida é uma variável quantitativa discreta, né? Você pode medir ou você pode contar na quantitativa. Então, no caso, você pode contar a quantidade de funcionários que existem na Escola Vida, ok? Os habitantes de uma cidade, né? Ainda na quantitativa discreta, você pode contar, né? Censo do IBGE, né? Instituto que faz a contagem da população, né? Agora a gente vai para a variável quantitativa contínua, que é quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Por exemplo, a massa de um indivíduo, né? Ela pode assumir valores reais, como 80 quilogramas, 80,5 quilogramas, 80,54 quilogramas. Na variável discreta, a gente está trabalhando com números inteiros, né? Na variável contínua, a gente já pode estar trabalhando aí com os números que têm casas decimais, ok? Então, a variável contínua é aquela que expressa uma medida em um valor real. Por exemplo, o peso, né? A altura também é um exemplo, né? Você pode medir 1,63 m, né? 1,63 centímetros. Você pode calcular a medida da altura da porta da sua casa, né? É uma variável contínua também. Gente, ó. Na coleta de dados, as variáveis podem ser qualitativas, né? E quantitativas. Se elas forem qualitativas, elas não vão apresentar valores. Elas vão estar relacionadas a uma qualidade ou uma característica. Se elas forem quantitativas, elas são de uma contagem. Então, aqui a gente já vai trabalhar com valores, assumindo a posição de valores. As qualitativas, elas são divididas em duas, nas nominais e nas ordinais. Nas qualitativas nominais, não há uma ordenação para as possíveis ocorrências, então não é preciso, não é necessário uma ordem. Exemplo, o sexo, se é sexo masculino ou feminino. O estado civil de uma pessoa, solteira, casada ou divorciada. A cor dos olhos, preto, castanho, azul, verde, né? Então, não é necessário aqui uma ordem dos fatores, uma ordem da coleta de dados. Já na qualitativa ordinal, é necessário, né? É quando há uma ordenação das possíveis ocorrências, como o nível de escolaridade de alguns trabalhadores, por exemplo, o nível de escolaridade dos funcionários públicos do Estado, o seu nível de escolaridade. Você pode classificar o seu nível de escolaridade. Você já esteve no infantil, você já esteve no Fundamental 1 e agora você está no Fundamental 2. Então, você pode classificar o seu nível de escolaridade. E quantitativos, né? As quantitativas, as variáveis quantitativas,
são resultantes de uma contagem, ou seja, aquilo que se pode medir, e elas são divididas em quantitativos discreto ou quantitativos contínuos, ok? A variável é quantitativa discreta quando é possível, quando as ocorrências são números inteiros que resultam em geral de uma contagem, ou seja, a quantidade de filhos que eu tenho um filho, então é um número inteiro, ele resulta em uma contagem inteira. Números de funcionários da escola vida, né? Então, ele também é um número inteiro. E as variáveis quantitativas contínuas, que é quando os possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais, ou seja, você já pode estar trabalhando aqui com números que possuem casas decimais, né? Com números decimais. A massa, por exemplo, nem sempre a massa de um corpo, de um objeto, ela vai dar um número inteiro, ela vai dar um número decimal, né? A altura, ela também pode dar, né, um número decimal. A medida da porta da sua casa, a altura da parede do seu quarto. Então, são quantitativos contínuos. A nacionalidade de uma pessoa. A nacionalidade de uma pessoa é qualitativa nominal, porque trabalha-se de uma qualidade. Já não estou trabalhando com números. Então, ela é qualitativa nominal. Por que é nominal? Porque ela não necessita de uma ordem. É a quantidade de livros. A quantidade de livros você pode estar contando. Quantidade de livros que tem uma prateleira de uma biblioteca, você pode estar contando. Se você pode estar contando, você já está trabalhando com a variável quantitativa, mas ela é discreta ou ela é contínua. A quantidade de livros vai ser um número inteiro, então se é um número inteiro, ela vai ser discreta. Confere? O tipo de vegetação. O tipo de vegetação, você está trabalhando com uma característica, né? Então, ela é qualitativa. Vai ser ordinal ou nominal? Vai ser nominal. Você não precisa estar classificando em uma ordem, né? A quantidade de irmãos. Aí você já está contando. Então, a variável já é o quê? Quantitativa. Mas é discreta ou ela é contínua? Quantidade de irmão vai ser uma quantidade inteira. Você não pode ter um irmão e metade, né? Ah, tia, tem. Se eles forem filhos de pais diferentes, mas não, ele continua sendo uma pessoa inteira. Você não vai cortar ele ao meio. Então, ele é uma variável que ela é quantitativa discreta, né? A distância entre duas cidades. Aí eu vou trabalhar com números, então novamente é quantitativo. Vai ser discreto ou contínuo, né? A distância entre duas cidades pode ser que a distância entre duas cidades não seja um número inteiro, ela seja um número que possui casas decimais. Então ela não pode ser discreta, ela tem que ser contínua, ok? Então a gente finaliza aqui. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no privado, tá bom? E ao terminar de assistir ao vídeo, curtam, comente, tá? E vocês vão responder, o comentário de vocês vai ser respondendo a uma pergunta, tá? A pergunta é o seguinte: o nome de uma cidade, tá? Nome de uma cidade é classificado como qualitativa ou quantitativa. Se for qualitativa, vai ser ordinal ou nominal. E se for quantitativa, vai ser discreta ou contínua. Então, repetindo a pergunta. O nome dado a uma cidade vai ser qualitativa, vai ser uma variável qualitativa ou vai ser uma variável quantitativa? Se for uma variável qualitativa,
É uma variável ordinal ou nominal? E se for quantitativa, é discreta ou contínua? Ok? Então, vocês vão classificar de acordo com a variável. Se é uma variável qualitativa ordinal ou qualitativa nominal, ou quantitativa discreta ou quantitativa contínua, ok? Para o nome de uma cidade. Beijos e até a próxima. Estarei pontuando os comentários de vocês, tá? Quem está respondendo as perguntinhas.